Olá, muito boa noite e seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, programa Rede Família Esporte para todo o Brasil. Hoje é quinta-feira, pós-rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Muitos gols, você vai ver daqui a pouquinho a repercussão de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Temos assuntos importantes e algumas repercussões, escalação de um jogo, né, para completar essa rodada do Campeonato Brasileiro. Coritiba e Fluminense jogam hoje para completar, tem seleção brasileira. Aliás, que situação, conversava com o Veloso aqui da atual situação da seleção brasileira. Não dá para torcer para uma seleção como essa no comando de Felipão, não dá. As besteiras que anda fazendo. E aí mais um técnico caiu, hein? Hoje no comecinho da tarde, é mais um técnico aqui do nosso interior, acabou caindo, daqui a pouquinho a Marina traz informações. Mas, Marina, boa noite, seja bem-vinda e informações quentíssimas aqui para o público que está em casa. Mais um técnico acabou sendo demitido neste início de tarde. Boa noite, Guina. Uma boa noite a você de casa, é verdade. Na verdade, o Guto Ferreira foi obrigado a abandonar a Ponte Preta. Nós vamos trazer mais detalhes. E também, olha, não sei se é surpresa, né, se esperam ou não, mas a torcida pediu o Muricy Ramalho. E sabe qual a torcida? Do São Paulo. E me parece que ele vai aceitar esse convite. Mas a torcida tá mandando, tá contratando também? A torcida contratando no São Paulo? Ô, Muricy, você vai começar com essa gracinha? Não esqueça que o São Paulo está com o treinador. O treinador está trabalhando. Então não comece com essa frescura, não. Que isso é falta de ética profissional. O senhor nem poderia estar comentando uma situação como essa. Tenho uma consideração muito grande pelo senhor como profissional. Se vier a acontecer isso mesmo, minha consideração que eu tenho como profissional do senhor vai acabar. Pode ter certeza disso. Eu sei que não vale muito. Mas é lógico que nós somos formadores de opinião. Então, espero que o senhor esteja muito distante disso, dessa informação, e que isso não passe de uma fumaça. Tá? E que isso não passe de fumaça lançada por torcedores do São Paulo. Porque se realmente esse convite foi feito e o senhor já aceitou com o treinador lá dirigindo, aí o bicho vai pegar pro senhor. E o Jorginho, que é demitido do Flamengo após a derrota para o Náutico. Já era esperada essa demissão ou foi algo surpresa? Não, comentavam com o Veloso também aqui. A gente já esperava isso, né? O Flamengo, se bobear... Também, aliás, o que nós temos de candidato esse ano, tem mais candidato ao rebaixamento do que candidatos ao título, né? É, então depois a gente vai comentar sobre isso. Mas olha, o rebaixamento esse ano vai estar concorrido. Falamos a respeito da Ponte Preta, né? Que após tropeço para o Atlético Paranaense, o Guto já caiu fora, né? Foi demitido da Ponte Preta. E também o Hulk é preferido de Mourinho para reforçar o Chelsea. Uma boa? Não? Boa deve ser para o Hulk, né? Não para o Chelsea. Para o Hulk é maravilhoso, que o dinheiro que ele vai ganhar lá e outro, o dinheiro também que vão pagar pelo Hulk também daria para contratar mais um Neymar e mais o Lucas e colocaria um outro jogador também junto. Não sei por que gastar tanto dinheiro com um jogador que é do meio, meio para baixo. Meio para baixo. Né? Meio para cima, tudo bem. Meio para baixo é o Hulk. Muita força, né? Só. E falando agora na situação do São Paulo recusou a proposta de 11,2 milhões de um clube árabe que pagaria isso por Luiz Fabiano. Ô, Juvenal, e aquela história de vender Luiz Fabiano, se pintasse uma proposta, o Luiz Fabiano estaria fora. 11,2 milhões por Luiz Fabiano, o senhor recusa? Quer dizer, ao que me parece, o senhor não quer vender, então foi um castigo para o Luiz Fabiano. Então chega na imprensa e fala que foi um castigo. Agora falar que se surgir... Se eu sou o Luiz Fabiano, agora eu exijo. Agora eu quero ir embora. Agora eu quero ir embora. Não vão... Agora eu quero ir embora, porque surgiu essa proposta, eu vou embora. Não tinha dito que por qualquer valor... eu não estou entendendo essa situação. Não dá para entender situação como essa. Juvenal fala demais. É um administrador que fala demais. E há um velho jargão no mundo, né? Não só no esportivo, mas no mundo comum mesmo. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? E o Juvenal Juvencio acabou dando bom dia ao cavalo, à égua, ao pônei, qualquer um deles. Porque surgiu a proposta, então vende o cara. Falou que ia vender por uma proposta que surgisse, vende o cara. Porque se sou eu, Luiz Fabiano, agora eu falo, agora eu quero sair. Depois eu quero saber a opinião de um ex-jogador aqui.
numa situação como essa. Mas, se sou eu agora, eu sou meio chucro mesmo, então eu falaria, não, o senhor não vai vender? Então agora eu quero sair, não jogo mais enquanto eu não sair. Aquele alvoroço todo, Então, o Fabiano ficou muito sentido, mas né? Eu ficaria. Decepcionado, expor inclusive, ao público com o clube. como eu fui. Ele foi exposto ao público, ele foi jogado, como diz, aos porcos, como a gente diz, E por né? qualquer valor ele iria embora, então por que não vai por 11,2 milhões? Se eu tenho um produto, o produto é meu, eu simplesmente jogo fora meu produto e falo assim, qualquer um quiser vender, eu vou vender essa porcaria do meu produto. Eu cheguei na empresa e falei que meu produto, eu desvalorizei meu produto. E falei que por qualquer preço, o meu produto estaria à venda. Aí chega uma pessoa, oferece X pelo meu produto, aí eu chego e falo assim, não quero vender mais por X. Mas o senhor não falou que queria vender por isso? Então agora, já que eu sou o produto e fui desvalorizado pelo senhor, o produto, quero sair, pronto. Vou fazer o quê? Veloso, tranquilo, Marina? Só essas são as informações? E convidar o pessoal de casa para participar no facebook.com/Rede Família Esporte, mandar suas perguntas. Você empunha bem esse microfone na mão. Eu acho que combinou comigo, dá um destaque no meu anel. No seu anel dourado, né? Ficou bonito. Combinar com os brincos. Bom, falando agora de coisas interessantes, né? Que isso é coisas vãs. Então você pode participar facebook.com/Rede Família Esporte. Tem o nosso e-mail também, que é o esporte@redefamilia.com.br. Se você perdeu alguma edição do nosso programa ou queira rever algum lance, então é muito simples, tem o Facebook à disposição, né? Você digita lá RF Esporte e tem acesso aos programas que não assistiu ou queira rever. Verdade. Obrigado, Marina, pelas informações. A qualquer momento, Marina estará de volta trazendo muito mais informações e repercutindo essas manchetes, né, que ela acabou de trazer para nós. Veloso, boa noite. Boa noite, Guina. Boa noite, Marina. A todos que estão em casa. Curtiu o Campeonato Brasileiro ontem? Estão acompanhando, é claro. E a gente percebe aí, pelas informações da Marina, que a dança dos técnicos já começou. Né? 4 rodadas, né? E diretorias impacientes, né? Principalmente com o Guto, que fez um belo trabalho no Campeonato Paulista, que está no início ainda, né? Um campeonato que ainda não pegou o brasileiro, porque ainda a gente tem Libertadores, tem a Copa das Confederações, e a impaciência da diretoria, provavelmente dos torcedores também, fizeram com que o Guto fosse demitido da Ponte Preta. Fez um belo trabalho e agora vamos ver quem que a Ponte Preta vai colocar no lugar, que o mercado não tem tantos treinadores assim disponíveis. O Jorginho, acho que já era uma carta marcada, o Flamengo está na zona do rebaixamento, acho que, como você disse, vai ser um time que vai estar brigando ali embaixo o campeonato todo, né? E o São Paulo, né? O São Paulo que mudou muito a sua maneira de administração, com certeza. Antes o São Paulo era uma referência, né? São Paulo abafava as crises não saíam dos muros ali do CT. Né? O que acontecia lá dentro. Ninguém sabia. Hoje o presidente vai a público, quer mandar o jogador embora, desvaloriza o jogador. O Muricy, já estão falando da volta do Muricy. O mesmo Muricy, que a cada rodada que o São Paulo perdia ou se complicava, já falava de mandar embora. Isso acontece muito no São Paulo. Vamos mandar embora, né? Porque o treinador era sempre o Muricy o culpado. Então, novamente, está se falando de trazer o Muricy de volta. O São Paulo, que vem bem na competição, apesar da derrota, mas vem bem na competição, era líder até a última rodada. Então, já estão falando de trocar o treinador e trazer o Muricy, o mesmo Muricy que mandaram embora, que nunca serviu para o São Paulo também. Então, a gente percebe que a administração do São Paulo realmente mudou muito e, infelizmente, a gente percebe também que mudou para pior. A administração Juvenal Juvencio, por mais que tenha mudado o estatuto, tudo, não foi a contento do São Paulo. São Paulo que era modelo de gestão, hoje não passa, infelizmente, em termos de gestão, de um clube comum, porque as coisas que acontecem no São Paulo acontecem em qualquer outro clube. Antes era intransponível, né? Ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Roupa suja era realmente lavada dentro de casa. Hoje, roupa suja está sendo lavada pela imprensa e todo mundo fica sabendo da roupa suja que está sendo lavada lá. E fazer o quê? É o ônus que se paga de um clube que não tem uma oposição eficiente. Porque se tem uma oposição eficiente, não permitiriam jamais que Juvenal Juvencio mudasse o estatuto interno para se reeleger do jeito que aconteceu. E vamos começar com o que temos de melhor no Brasil. Gols. Muitos gols pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acompanhe. A equipe mineira derrotou o Corinthians por 1-0 na Arena do Jacaré com um gol de pênalti marcado por Dagoberto. O Cruzeiro assumiu a liderança do Brasileirão pelo critério de saldo de gols. O Corinthians é apenas o 13º colocado. Na Arena, em Porto Alegre, Elano saiu do banco de reservas e fez o gol do Grêmio contra o Vitória. 1-0. A equipe baiana está em terceiro.
O Grêmio subiu para o G4. Bahia e Botafogo jogaram em Aracaju. Vitinho, com a ajuda do goleiro Marcelo Lomba, fez o gol do time carioca. O Bahia reagiu e com 2 gols de Fernandão conseguiu a virada, 2-1. O Botafogo agora é o 5º colocado, seguido do próprio Bahia. Em Santa Catarina, João Vitor, Giancarlo e Matheus Ferraz marcaram para o Criciúma. Neilton descontou para o Santos. Final 3-1. O Criciúma é o 8º colocado e o Santos é o 18º. Alisson e Abuda fizeram os gols do Vasco contra o Atlético em São Januário. Ronaldinho Gaúcho, principal jogador do Galo, foi poupado. Depois de quase 3 meses, Rafael Moura voltou a fazer gol. Mas o Internacional viu a Portuguesa empatar no Canindé com Canhete e São Paulino. 1-1. A exemplo do Atlético Mineiro, a Portuguesa também não venceu um jogo sequer no Brasileirão. O Flamengo perdeu para o Náutico em Florianópolis e está em penúltimo na tabela. Numa reunião que terminou na madrugada de hoje, a diretoria demitiu o técnico Jorginho, que dirigiu o time em 14 jogos. Olha, falando um pouquinho sobre os jogos, né? O Santos, eu acho que estão queimando a molecada, não há necessidade de fazer isso. O Santos tem garotos muito bons, que lapidados, né? Dando sequência, esse menino, o Santos teria condições de lucrar, não só lucrar financeiramente, mas também internamente usando esses meninos. Agora, o Corinthians fez um excepcional primeiro tempo, poderia ter saído com 4-0 no primeiro tempo. Pato novamente teve 3 chances absurdas de fazer, acabou não fazendo. Tudo bem que o goleiro acabou indo muito bem, mas o Pato é o tipo de jogador que não perde gols do jeito que vem perdendo. Não sei o que está acontecendo com o Pato. O Grêmio acabou vencendo 1-0, tranquilo, em casa, também não vem alegrando, né? Um time milionário do jeito que é o Grêmio não vem alegrando. Não sei, o Campeonato Brasileiro, é lógico que vai dar essa parada agora, Veloso, mas parece que não está empolgando, não. Não sei o que está acontecendo com essas principais equipes. Não. O Campeonato Brasileiro é aquilo que eu disse, né? Um campeonato que não pegou ainda, até pela Libertadores está sendo disputada paralela, agora deu uma parada também, tem a Copa das Confederações. Equipes estão voltando agora, né, a focar esse campeonato, mas a gente já vê que alguns times têm que estar um pouco preocupados. Eu já falei do Flamengo, o Atlético Mineiro também perdeu outra partida, né? Está apenas com 1 ponto, lá embaixo também. Então eu acho que não pode deixar também para depois da Libertadores, para depois da Copa das Confederações, para se pensar no campeonato. Poupou Ronaldinho, não sei por que poupar Ronaldinho também, que tem que estar disso, em campo, ia ter essa folga agora da Copa das Confederações, podia muito bem usar o Ronaldinho para depois até pensar num descanso. Eu acho que foi um erro de planejamento também, liberar o Ronaldinho nesse momento. Então a gente vê que alguns clubes ainda não se voltaram para o campeonato. E é um campeonato que as equipes que largam na frente depois têm aquela gordurinha para queimar. E quem larga lá atrás depois não tem como correr atrás. Tem que correr atrás, e a cada rodada fica mais complicado, né? Então eu acho que o Santos também é uma equipe que precisa se reconstruir, né? Porque já liberou Neymar, agora saiu o Durval, né? E poucos jogadores têm vindo para o Santos. Então preocupa também a situação do Santos, que está à deriva, sem treinador, sem um elenco forte, perdendo sucessivamente. Então o Santos precisa reencontrar o seu caminho também na competição. É verdade. Após a derrota de ontem em pleno Morumbi para o Goiás, o nome de Ney Franco está balançando no São Paulo. Aliás, não está balançando agora, já vem balançando desde quando chegou. Ele já chegou balançando, né? Incrível, é um time que o treinador já chega balançando. Quem pode contratar um velho conhecido da casa, Muricy Ramalho, pode estar pintando. Que situação, né? Depois a gente comenta sobre isso. O zagueiro Rodrigo, ex-São Paulo, subiu livre para marcar, aos 2 minutos de jogo, o gol do Goiás, o único da partida. Aqui no Morumbi, o São Paulo sofreu a primeira derrota no Campeonato Brasileiro e ouviu protestos da torcida. O descontentamento é fruto do acúmulo de decepções com o time durante a temporada. O São Paulo foi eliminado da Libertadores pelo Atlético Mineiro e deixou o Campeonato Paulista despachado pelo rival Corinthians.
Contra o Goiás, mais uma vez, o time jogou mal. O técnico Ney Franco teve de ouvir o nome de um concorrente gritado por mais de 8.000 vozes na arquibancada. O Muricy é um grande treinador, é um homem com uma história maravilhosa dentro do São Paulo. É evidente que é impossível ignorar. Ney Franco diz que não se preocupa com a pressão. Se eu chegar a uma definição que eu sou o problema do São Paulo, você pode ter certeza que eu sou o primeiro a dar o boné e eu não quero atrapalhar a história do São Paulo, o torcedor do São Paulo. Eu acho que não é o problema, treinador. Os são paulinos discordam. O Muricy é identificado com o São Paulo, o Ney Franco está fazendo um péssimo trabalho. O Muricy já. Nossa, que rebeldia, Muricy já. Olha só. Ah, pô, tenha um pouquinho de paciência. Também as coisas não são assim, não se resolvem dessa maneira. Olha, sinceramente, tem problemas administrativos, tem problema de alguns jogadores que não se encaixaram no São Paulo, trouxeram... A diretoria faz algumas besteiras monstras, né? Despejaram um caminhão para cima do tal do Lúcio lá, que até agora não mostrou porque foi contratado. Problemas internos que acabam estourando depois um treinador, mas são problemas que deveriam ter sido resolvidos pela diretoria. Problemas de indisciplina. Quer dizer, o São Paulo hoje é um caldeirão a céu aberto, borbulhando, o caldeirão do bicho lá, do garfudo, borbulhando e todo mundo tirando o corpo fora. E aí sobra pro coitado do Ney Franco resolver. Ney Franco, pega o bonezinho e vai embora, você não merece isso, é um treinador íntegro, um homem, né, não precisa passar por isso. Pois não, Marina, quer completar? Os pedidos da torcida por Muricy Ramalho no São Paulo podem ser atendidos, mas antes disso, ele vai viajar no sábado para Miami, nos Estados Unidos, onde passará 2 semanas. E lá, depois disso, lá para julho, ele deve definir o seu futuro. E segundo amigos do treinador, o São Paulo é talvez o único clube no Brasil que faria com que ele considerasse um novo emprego após a sua saída do Santos. É verdade. Que situação, né? Vamos falar então de Ponte Preta e Atlético Paranaense, após essa 4ª rodada, né? Vamos ver como ficou a tabela. Antes temos o VT de Ponte e Atlético Paranaense. Ontem a Ponte Preta acabou... Não? Depois? Então vamos acompanhar então como é que ficou essa 4ª rodada da classificação após 4 rodadas. Vamos ver como é que ficou a classificação no Plasma. Em primeiro, Cruzeiro com 7, em segundo, São Paulo com 7, em terceiro, Vitória e Grêmio também com 7, Botafogo e Bahia todos com 7 pontos ganhos. Olha, do primeiro ao 6º colocado, todos com 7 pontos ganhos. Os critérios de desempate são critérios de gols. Em 7º, o Fluminense com 6, em 8º, o Criciúma com 6. Virando a página, em 9º, o Vasco com 6, Internacional em 10º com 5, Coritiba com 5, Atlético Paranaense 5, Corinthians 5, Goiás 5. Em 15º colocado, Náutico 4, Ponte Preta 3. Depois, na zona do rebaixamento, Portuguesa com 2, Santos 2, Flamengo 2 e em último, amargando aí a lanterninha, o Atlético Mineiro com apenas 1 ponto ganho. Não pode deixar escapar, a situação já começa a se complicar, tem mais uma rodada antes da paralisação. Esses times que estão com 1 ponto, 2 pontos, tem que correr atrás do prejuízo, se não vencer na próxima rodada, já começa a ficar com uma situação muito complicada. Pois não, Marina, você quer complementar alguma situação? Olha, vamos falar então em relação da Ponte Preta, né? Daqui a pouco vai ter um VT a respeito. E a derrota da Ponte Preta por 4-3 para o Atlético Paranaense ontem no Moisés Lucarelli pelo Brasileirão custou o cargo do técnico Guto Ferreira. A diretoria da Macaca acertou a decisão do treinador, a demissão dele, na manhã de hoje. Na Ponte Preta, desde 2012, ele era alvo também de inúmeras críticas, inclusive bronca de torcedores. E ainda não se sabe o exato motivo, né? E quem poderia, na verdade, assumir agora a Ponte Preta pela falta de técnicos. Mas a torcida ainda busca, né, a ausência do ídolo Adrianinho na equipe como titular diante de toda essa situação. Dá para confiar nisso daí, Veloso? Como eu disse, é muito cedo, né? Acho que o Guto fez bem, substituiu o Kleina. Claro que deu sequência ao trabalho do Kleina, um trabalho que estava sendo muito bem desenvolvido. Mas um treinador conseguiu o título do interior, que levou a Ponte até as finais do Campeonato Paulista. A gente sabe da dificuldade que é o Campeonato Paulista. Então eu acho precipitada essa decisão de mandar principalmente o Guto embora nesse começo de competição. Será? Nós temos ainda, né,
essa parada, se tem algum problema, pode acertar a equipe. Eu acho que depois dessa Copa das Confederações, acho que a cobrança pode ser maior, mas nesse momento não acredito não que seria necessário uma demissão. Eu também acho muito cedo ainda para se falar em demissão. Vamos falar agora de outra equipe paulista, né? No Palmeiras foi anunciado hoje pela manhã o nome da nova arena do Palmeiras. Vamos ver. Acabou a espera. Pouco mais de um mês após anunciarem acordo pelos naming rights da nova arena, representantes do Palmeiras, da construtora W Torre e da Allianz anunciaram nesta manhã que o estádio será chamado Allianz Parque. O nome foi escolhido em votação entre 620 mil torcedores alviverdes. Os outros nomes que concorriam eram Allianz 360 Graus e Allianz Center. O evento foi realizado no ginásio da Academia de Futebol, com dirigentes do Verdão e da parceria alemã, e confirmaram o batismo da arena, que tem prazo de entrega previsto para o primeiro trimestre de 2014. Os ídolos palmeirenses Marcos e Ademir da Guia participaram do evento. Tá, então, foi bom para você escolher essa nova nome da nova arena? Tá bom? Acho que Allianz sem surpresa, Palestra? Sem surpresa, acho que é um nome que identifica tanto a empresa como o clube também. E acho que o Palmeiras está fazendo uma das mais bonitas arenas quando ficar pronta. O local é espetacular, estratégico, e a gente vê aí que vai ficar uma maravilha. É realmente um projeto muito bonito. Já estive lá, já vi a maquete, já fui nas obras, e realmente é um projeto que vai demorar a gente ver outro parecido no Brasil. Vamos ver, vamos esperar para ver como é que vai funcionar o esquema. E parece que a inauguração é um jogo contra o Bayern. Parece que Bayern de Munique, estão negociando. Por causa da Allianz, né? A Allianz é a mesma que a empresa, que é a mesma que dá o nome para a arena do Bayern de Munique, então estão tentando ver se consegue trazer o Bayern de Munique. Seria uma bela inauguração, só precisa melhorar um pouco o time. Porque se enfrentar isso com o Bayern de 7 para cima. ia ser vexatória a inauguração da arena. Também acho. Só se não, né? Aquela coxambradinha, falou, pelo amor de Deus, vocês não podem vencer aqui. Vamos dar uma aliviada hoje e tal, e leva assim. É verdade. No Curitiba, o técnico Marquinhos Santos só tem uma dúvida quanto à equipe no ataque. David foi para concentração, mas será reavaliado para saber se joga ou não. Caso seja vetado, Arthur é o favorito para assumir a vaga. O lateral esquerdo, Diogo, estreia entre os titulares, enquanto Rafinha retorna ao grupo, né, após 2 semanas lesionados. Vamos colocar então aqui no plasma o técnico Marquinhos Santos. Vai no Curitiba no 4-4-2 de Vanderlei, Vitor Ferraz, Leandro Almeida, Chico e Diogo, Júnior, Urso, Gil, Robinho e Alex, Rafinha, Arthur ou David. Você entraria com Arthur ou com David nesse time do Curitiba? E olha, eu gosto muito do David, né? Não sei se ele está tendo algum problema de lesão, mas o David é um jogador que eu enfrentei várias vezes, um jogador que se movimenta, que finaliza muito bem. É um jogador até que completo, né? Um jogador que eu gosto de ver atuar. Não sei qual que é a dúvida aí, se ele está com algum problema clínico, médico, mas, na minha opinião, o David é uma das grandes forças, inclusive, desse time. Verdade, também gosto dele. E pelos lados do Fluminense, Marina? Isso, pelos lados do time ali das Laranjeiras, o Thiago Neves, que se recupera também de lesão na panturrilha esquerda e ficou no banco contra o Criciúma, desta vez deve iniciar a partida. O resto, a equipe está a mesma, venceu por 3-0 a equipe catarinense. Vamos colocar então no plasma, né, para o torcedor carioca, o torcedor do Fluminense, o técnico Abel Braga vai no 4-3-3 com o Ricardo Berra, Wellington Silva, Digão, Gum e Carlinhos, Edinho e Diguinho, Wagner ou Thiago Neves, Rainer, Samuel e Rafael Sobis, aí o trio de atacantes. Aliás, Veloso, uma equipe como essa, né, do Fluminense, com um elenco que tem já há muito tempo, né, não era para estar apresentando o melhor futebol já? No Fluminense a gente vê alternar bons e maus resultados, né? E eu acho que o Abel precisa tentar também esses dois meias juntos, né? O Wagner e o Rainer. O Wagner é a dúvida dele no meio ali. Eu acho que com 2 meias o Fluminense podia... Diguinho. O Thiago e o Wagner. Podia jogar com esses dois meias. Thiago Neves e o Wagner. Podia jogar com esses 2 meias, que o Rainer, apesar de toda a velocidade,
é um jogador que ainda perde muitos gols e é uma boa opção para você ter no banco para colocar no momento delicado da partida. Agora, eu acho que é uma opção boa para o Abel também, ele pode mexer com esse grupo, porque ele tem alguns jogadores aí à disposição, então eu acho que o Fluminense pode se fortalecer com algumas mudanças do Abel ainda. Eu acho que o Abel está insistindo muito com 3 atacantes, e ele, como você mesmo disse, poderia abrir mão de um dos atacantes para fortalecer um pouco mais o meio de campo na entrada de um dos meias, né? Ele funcionaria com 2 meias. Eu acho que ainda ele não testou esse tipo de formação, eu não vi o Fluminense com essa formação, está insistindo muito numa formação com 3 atacantes, e o Fluminense não vem se adaptando muito bem isso. O Wellington nem acabou deixando, né? O Fluminense está indo embora, e o Fluminense vai perder muito com a saída do Wellington Ney. Não tem outro jogador velocista para se utilizar o Abel. E o Abel estava sendo muito questionado também depois da eliminação da Libertadores, né? Então, apesar do início bom do campeonato do Brasileiro, mas a torcida está com o pé atrás e vai cobrar muito. Então o Abel tem algumas opções, eu acho que ele pode fazer algumas mudanças táticas para que o Fluminense possa encontrar seu caminho também no Brasileiro. Em noite fria, né, pouco mais de 3.000 torcedores estiveram no Moisés Lucarelli para acompanhar a equipe da Ponte Preta, que enfrentou o Atlético Paranaense. Vamos acompanhar. Em noite fria, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Atlético Paranaense se enfrentaram pela 4ª rodada do Brasileiro. Era a chance da Ponte acabar com o tabu de 14 anos sem vencer o Atlético em Campinas. Como já era esperado, a Ponte Preta começou tendo mais posse de bola, mas encontrava dificuldade para furar o bloqueio adversário. O Atlético se aventurava no ataque, mas pecava muito nas finalizações. A Macaca errava muitos passes devido à forte marcação paranaense e deixou o torcedor preocupado. Mas este fez a festa aos 23, quando Chiquinho cobrou falta de muito longe, o goleiro do Atlético falhou e viu a bola entrar direto. E quase que a Macaca marca o segundo em um contra-ataque. Chiquinho lançou Cicinho, que pegou de primeira. A bola foi rasteira e o Everton fez boa defesa. Mesmo vencendo, a Ponte deu espaço para o Atlético contra-atacar e sofreu empate. Felipe lançou Paulo Baier, que bateu cruzado, sem chances para Edson Bastos. Na sequência, Chiquinho cobrou escanteio e Kleber desviou de cabeça para a boa defesa de Everton. Fim da primeira etapa. A Ponte Preta voltou arrasadora no segundo tempo e ficou na frente aos 18 segundos. Rildo invadiu a área, passou por Everton e tocou para o William, que bateu de primeira. A Ponte caiu de produção novamente e o Atlético foi crescendo na partida com boas tentativas. E de tanto insistir, saiu o gol de empate. Aos 11, Paulo Baier desviou e Edson Bastos fez grande defesa. Mas Ederson apareceu para completar na segunda trave. Em mais uma falha do sistema defensivo, o Atlético virou aos 18. Everton desceu em velocidade, passou fácil por Ferron e bateu rasteiro. Atlético 3-2. Após a virada, Guto sacou Rildo e colocou o alemão. A Ponte voltou a incomodar somente aos 25, em um chute rasteiro de Chiquinho. No minuto seguinte, Alemão deu grande passe para o William, que bateu na saída do arqueiro e deixou tudo igual. Na sequência, Felipe bateu e Edson Bastos salvou em cima da linha. Chiquinho cobrou falta com perfeição e o Everton, com a ponta dos dedos, espalmou para escanteio. Quase a virada da Ponte. E o castigo para a Macaca veio no apagar das luzes. Marcão recebeu o passe de Elias pelo lado esquerdo e tocou por cobertura. Final, Ponte Preta 3, Atlético Paranaense 4. E o tabu no Moisés Lucarelli continua. Tenho meus 38 anos, mas não falta um treino, me dedico ao máximo, sempre para procurar ajudar e jogar. Então hoje eu, graças a Deus, pude fazer uma grande partida e faço uma homenagem aí, principalmente para minhas 2 filhas e para minha esposa e toda a minha família e todos os meus amigos estão torcendo. A Ponte fez uma partida muito abaixo do padrão dela, alimentando os jogadores de velocidade do ataque do Atlético. Esses sim é que fizeram a diferença para o Atlético. Vovô Paulo Baier jogando carrasco da Ponte Preta. 38, só tem 38?
Acho que já é gato, hein? Deve ter feito uns 3, 4 vezes 38, né? Mais de 40 já. Não? Pagou 38 velhinhas várias vezes. Que mas isso? tá falando que tem 38, né? Ele jogou comigo no Atlético, ele já tinha uns 35. Nossa. Eu parei, ele ainda tá com 38. Para alguns parece que a idade não passa, né? Que situação. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. O pessoal já tá avisando. Guina tá estourado no ponto. Aqui nem fica berrando no meu ouvido. Para de berrar no ponto. Que coisa, eu já sei que tem que parar. Daqui a pouco a gente volta então, trazendo muito mais informação para você.